Olá, meus irmãos, meus amigos, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. O assunto que queremos refletir hoje é sobre a visitação de Deus na nossa vida. E o texto que eu quero usar para esse assunto está aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, eu vou ler do versículo 41 até o 44. Assim diz esse texto: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus chorou. E dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Não conheceste a oportunidade da tua visitação. E é esse assunto sobre a visitação de Deus que eu quero meditar. Bem, Jesus está ali no final do seu ministério e já tinha pregado bastante lá na Palestina, mas estava sendo rejeitado pelos judeus como Messias. E ele trouxe uma profecia muito forte sobre Jerusalém. Aqui o texto diz que Jesus chorou. O título desse texto nas Bíblias normalmente é Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus chorou porque ele viu, ele sabia o que estava por vir para aquela cidade. Cidade que tinha fama, era uma cidade famosa por ter, no passado, e ainda na época era a capital de Jerusalém, da Palestina, de Judá, dos judeus. E ali o rei Davi tinha vivido também muito tempo. E agora Jesus chora por ver a destruição que os romanos iriam trazer sobre aquela cidade. Isto é, no ano 70 da nossa era, portanto ali 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, os romanos iriam abafar uma revolta dos judeus num cerco de Jerusalém que ficou aí por volta de 2 anos. Josefo, que escapou daquele cerco e veio preso para Roma, escreveu a Guerra dos Judeus. E é muito triste a gente ler. O dia que eu li aquele capítulo em Josefo, eu me senti mal, porque ele é digno de uma narrativa ou de um filme de terror. Tal é os detalhes que Josefo descreve nessa obra. Então, Jesus estava vendo isso, por isso ele chorou. E ele diz aqui no texto que eles não tinham reconhecido o tempo da visitação de Deus. Mas voltando um pouco aqui na história,
Isso aconteceu no ano 70 da nossa era, depois de Cristo, quando o general Tito cercou Jerusalém. Ali, Paulo, na tradição, Paulo teria morrido um pouco antes, 64 depois de Cristo. Então Paulo não teria muita notícia, não teria sabido, porque a guerra dos romanos lá foi de 66 a 73. Então, 70 anos foi o cerco de Jerusalém, foi a queda de Jerusalém, né? Mas a guerra ficou até 73. Se Paulo morreu em 64, ele não teve, já estava rolando essa guerra lá, esse cerco, mas ele não ficou sabendo, quem sabe? Ele estava preso em Roma. E se Paulo morreu em 67, como algumas tradições também falam, ele teria sabido, quem sabe, do cerco de Jerusalém, mas da queda não, porque a queda foi em 70 e ele já teria morrido. Pois bem, mas deixando a história de lado, o que eu quero falar aqui é sobre essa questão da visitação de Deus para nós. Jesus disse que aquilo ia acontecer porque eles não tinham reconhecido o tempo da visitação de Deus. E eu quero falar para você agora, você que me ouve, se você tem conhecimento ou não tem da Bíblia, que Jesus fez essa profecia, veja, mais de 30 anos antes dela acontecer. Certamente eles iriam dizer, isso aí é coisa de messiânicos, esses líderes messiânicos que aparecem, e não deram muito crédito, quem sabe. E os judeus tinham aquela consideração por Jerusalém, é como se Jerusalém nunca seria destruída, Deus não iria deixar acontecer isso, como hoje ainda existe essa ideia messiânica de que Deus não vai deixar acontecer. Mas aconteceu, foi destruído Jerusalém, o templo, que era o templo sagrado, que era ali o centro da religião judaica, fora destruído completamente, ficou só uma parte do muro lá, onde o pessoal vai chorar lá até hoje, lá nos muros de Jerusalém. Tem visitação turística lá em Israel, lá em Jerusalém. Mas eles nunca imaginavam que poderia acontecer aquilo, porque Deus não iria deixar. Certamente eles pensariam assim, Deus não vai deixar. Ora, Deus não vai deixar se você andar no caminho dele, se você ouvir a sua voz, se você reconhecer o tempo da sua visitação. Deus está te visitando, você não reconhece. Você fala, não, isso é loucura de pregadores, terroristas espirituais, coisa dessa natureza, fanáticos espirituais, fanáticos religiosos. Isso não vai acontecer. Olha, que pode acontecer e vai acontecer, se você não reconhecer o tempo da sua visitação, o tempo da visitação de Deus. Eu estou sendo terrorista? Pastor, o senhor, em vez de trazer uma mensagem aí para nós, que Deus é bonzinho, vai passar a mão na cabeça, vai perdoar. Não, eu quero falar aquilo que a Bíblia diz, que se nós não ouvirmos, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, está lá no Velho Testamento e também em Hebreus. Se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. É isso que eu tenho que falar. E chamar atenção, porque Deus hoje está te visitando. Através da minha palavra, através da palavra dos pregadores, através das igrejas, a leitura da Bíblia, a Bíblia está aí para mostrar. Então é a visitação de Deus. Você tem que dar atenção, ouvir a palavra de Deus. E eu quero deixar essa mensagem para você. Reconheça o dia da sua visitação, o dia que Deus está te chamando.
para uma vida com Ele, para andar com Ele, pedir perdão dos seus pecados por Jesus Cristo, a quem Ele mandou aqui para morrer por nós e nos salvar. Não espera aquele dia depois do lado de lá não, porque pode ser tarde. E eu tenho certeza, vai ser tarde. Tem que ser agora. Reconheça o tempo da sua visitação. Porque os judeus lá não reconheceram. E chegou o dia que Jerusalém foi destruída em um horror. Eu já li essa obra, né, em Josefo. Está aí na internet, quem quiser ler pode ler. A Guerra dos Judeus. Então é triste o que aconteceu lá. Mas você tem a chance hoje de reconhecer a sua visitação, entregar o seu coração para Jesus, entregar o seu coração para Deus e viver com Ele. E ter uma vida eterna nos céus com Jesus. Então, meu amigo, meu irmão, reconheça a visitação. Se você não reconheceu ainda, eu te convido hoje. Aceite a Jesus como seu Salvador. Entregue sua vida para Jesus. Não deixa passar o dia da visitação que Deus está te visitando, para trazer essa palavra. E que Deus abençoe a todos os meus irmãos, meus amigos, aqueles que já fizeram a entrega, aqueles que já reconheceram. Amém. Glória a Deus. Mas tem aqueles que ainda não reconheceram, porque está deixando para depois. Tem um hino do cantor cristão que diz que amanhã pode ser muito tarde. Cristo vai hoje passar. Então, vamos reconhecer que Jesus é o Salvador. Hoje. Deus abençoe você. Eu vou fazer uma oração aqui encerrando. Nosso Deus, eu oro em favor desses meus seguidores, meus irmãos, meus amigos, que estão me ouvindo agora uma palavra profética para suas vidas. Eles precisam reconhecer o dia da visitação. Hoje o Senhor os visita. Hoje o Senhor os chama para uma tomada de posição. Que eles tomem essa posição em nome de Jesus. Sejam abençoados. Tanto eles como suas famílias. Sejam abençoados para hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.